Primeira epístola que João escreveu, capítulo 3. João, que fica pertinho de Apocalipse, não é? Bem pertinho de Apocalipse. Primeira epístola que João escreveu, capítulo 3, e depois o capítulo 4. Nós vamos analisar dois textos da palavra de Deus. Semana passada nós falamos sobre a diferença que o nome de Jesus pode fazer na vida de uma pessoa. Essa noite nós queremos falar sobre a diferença que o amor de Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Primeira epístola que João escreveu, capítulo 3, versículo 1, versículo 2, versículo 3, e depois primeira epístola de João, capítulo 4, verso 9 e o verso 10. Tudo perto ali em João. A primeira epístola de João, perto de Apocalipse, não é? Nós sabemos que João escreveu o Apocalipse, ele escreveu o Evangelho e ele escreveu as suas epístolas. Ele é chamado o apóstolo do amor. Primeira epístola que João escreveu, capítulo 3, verso 1, 2 e 3, depois 4, verso 9 e o verso 10. Diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. 4, 9 e 10 diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Aleluia. Dois textos da palavra de Deus. Eu queria que você continuasse com a Bíblia aberta, porque nós vamos esmiuçar, examinar detidamente o que é que Deus quer nos falar nessa noite. Eu queria chamar a sua atenção, porque algumas pessoas, eu já ouvi de algumas pessoas dizendo que Deus é um Deus que não é de amor. Algumas pessoas que olham para o Antigo Testamento e a visão que eles têm é do Deus tão somente do Antigo Testamento. E eles olham Deus pelo filtro das Escrituras, mas olhando para o Antigo Testamento. E aí enxergam um Deus de ira, um Deus que manda exterminar nações, um Deus de justiça, um Deus que está lá no monte, não é? E que ninguém pode se aproximar do monte se não morre, um Deus impiedoso. As pessoas têm olhado esse Deus e muitos têm visto, têm dito, têm achado, têm tido a opinião de que é um Deus carrasco. Mas o apóstolo João, nesse texto, ele usa alguns verbos que querem nos chamar a atenção. Quando ele chega no capítulo 3, verso 1, ele disse: vede. Essa palavra aqui no grego traz a ideia de chamar a atenção. Abram os olhos, atentem, essa é a ideia. Atentem o grande amor com que Deus nos tem amado. E é impressionante, porque ele aqui não fala de Deus, ele fala de Pai. Ele fala de Pai, não é? E nós vamos lembrar, eu disse isso na semana passada, que quando Jesus, quando veio a esse mundo, se refere a Deus, todas as vezes, com exceção de quando ele está lá na cruz, é que ele chama Deus de Pai. Todas as vezes que Jesus se reporta a Deus, ele não chama como meu Deus, ele não diz como o Senhor dos Exércitos, ele não chama como o Senhor da Aliança, ele diz Pai. Sabe, essa é a ideia. Quando ele está na cruz, lembram? Quando ele está para morrer,
aí ele vai dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E aqui o apóstolo usa alguns verbos que eu queria chamar a sua atenção. Vede que grande amor nos tem, verso 1, concedido. Depois no capítulo 3, no versículo 9, nós vamos encontrar: nisto se manifestou. Olha o outro verbo, tá certo? E ainda no capítulo 4, verso 10, diz assim: nisto consiste o amor. Então ele vai dizer e falar desse amor de Deus. E aí há algo importante que eu queria colocar para vocês. Algo importante. Quando ele fala aqui de que Deus nos concedeu, o amor que Deus nos concedeu, que o Pai nos concedeu, a ideia aqui é de que há algo que é dado sem que a pessoa agraciada tenha feito algo para merecer. A orientação aqui, a palavra aqui no original traz essa ideia: vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Essa ideia de concedido não é concedido por merecimento. Não há uma causalidade. O amor de Deus é um amor não causado. Quer dizer, ele não é um amor provocado. Deus não nos ama, Deus não nos concedeu o fato de sermos chamados filhos dele por conta de algo que nós fizemos. Não foi causado pelas nossas atitudes. Essa é a ideia. E a ideia também aqui é de que é algo permanente e duradouro. Aqui o verbo no original traz a ideia de concedido, traz a ideia de algo que é permanente, algo que não é pedido novamente. Deus não dá para depois pedir de volta, sabe? Não é algo que é reclamado mais tarde: eu te dei, mas daqui a pouco eu quero de volta. Não. As duas ideias aqui é de que algo que Deus te dá, certo? A palavra concedido tem essa ideia no grego. É algo que Deus te dá sem que você possa merecer, tá certo? É um dom não causado. Isso é uma dádiva não causada. Isso é uma dádiva da qual você não causou uma ação, não causou uma reação. Não é que você agiu e Deus na sua reação lhe amou. Não, é algo que Deus faz por você sem que você tenha amado ele. E a segunda coisa é que ele faz isso de maneira permanente e duradoura. Deus dá, certo? Tiago vai dizer que ele dá e não joga em rosto. Essa é a ideia. Segunda palavra que eu queria chamar a atenção está no verso 9, quando ele diz: nisto se manifestou. A ideia aqui é trazer a ideia da revelação daquilo que já existia. A palavra no original significa algo que já existia e que agora é revelado, algo que é tornado evidente, algo que é mostrado, mas já existia. O amor de Deus existia porque faz parte. Deus não foi aperfeiçoando o seu amor a partir do Antigo Testamento para chegar no Novo e ser revelado. Não. O amor de Deus já existia porque a Bíblia diz lá, aqui também João, que Deus é amor. Isso é, a natureza de Deus, ele não tem amor como nós temos amor, mas a natureza de Deus é que ele é amor, é um atributo, é uma qualidade da natureza do seu ser. Essa é a ideia. O amor que já existia tão somente em Deus, agora na vinda de Jesus se torna carne. Entendeu? Já existia na eternidade em Deus o amor, mas agora quando Jesus vem, esse amor se torna carne, é encarnado, se manifesta de maneira concreta e histórica em Jesus. Essa que é uma verdade, quer dizer, esse amor que já existia, sobre o cuidado, sobre a proteção, nós vamos encontrar isso no Antigo Testamento, sobre direção, sobre todas essas coisas, agora de maneira concreta e histórica, porque Jesus entra dentro da história e esse amor em Jesus é se tornado concreto, tá certo? Em outras palavras também, Jesus é revelado e manifesta a própria essência do amor divino. Capítulo 4, verso 10 diz assim: nisto consiste. A palavra, a ideia de consistir, traz a ideia de manifestar a essência do amor divino. Nisto consiste. E aí eu quero chamar a sua atenção. Eu disse que é um amor não causado. Eu quero acrescentar um pouco mais a essa verdade. É um amor que é sacrifício próprio. A palavra aqui no original é agapeo, não é? E nós vamos lembrar
que no grego existem 4 palavras, 4 termos que designam a palavra amor no nosso português. Nós temos a palavra eros, de onde vem erótico, amor sensual. Nós vamos encontrar a palavra philos, que é a ideia de filial, o amor filial, tá certo? Nós vamos encontrar o amor storge, que é aquele amor conjugal, o amor recíproco, mas nenhum desses descreve o amor de Deus. Quando Deus se manifesta ao homem, a palavra que os escritores sagrados usam é agapeo. Lá João mesmo vai dizer em João 3,16, porque Deus agapeu o mundo, Deus amou o mundo. E aí eu quero que você entenda, porque quando João chega aqui no capítulo 4, no versículo de número 9, ele diz assim: nisto consiste o amor, nisto consiste o agapeo de Deus, quer dizer, o amor sacrificial. Esse amor é um amor que é sacrifício próprio, em favor do outro, pelo bem do outro, à custa do próprio bem da pessoa que está envolvida. Não é um amor interesseiro, egoísta, mas é um amor voltado para a sua criatura. Então o amor de Deus é totalmente diferente, ó Deus, das criaturas dele. Não há no universo, não há no mundo ninguém que ame tal qual Deus, porque ele é a fonte, ele é a essência desse amor. Um amor que é sacrifício próprio, um amor que vive para o outro, um amor que busca o bem do outro, um amor que paga um preço pelo outro. É esse amor. Então essas 3 palavrinhas eu queria que você guardasse. A primeira palavrinha no capítulo 3, verso 1, vede que grande amor nos tem concedido. E aí a ideia de concedido é justamente a ideia de que Deus me dá algo sem que eu tenha merecido, que não é pedido, reclamado. A outra palavra traz a ideia de manifestar, e manifestar traz a ideia de revelar aquilo que já existia. Deus não vai ser amor no Novo Testamento, Deus já é amor no Antigo Testamento. Na verdade, Deus já é amor antes que existisse todo o universo, certo? E a outra palavra traz a ideia de que João vai mostrar a natureza desse amor. Em que consiste, verso de número 10, em que consiste esse amor? E esse amor que ele fala é um amor que é sacrifício próprio, um amor que pensa no outro, um amor que se preocupa com o outro. Quão diferente é esse amor hoje em dia, não é? Então, quando João fala desse amor, a preocupação dele é mostrar a diferença que o amor de Deus manifesto em Jesus faz nas nossas vidas. Que diferença é esse amor não causado? Que diferença é esse amor que é sacrificial? Que diferença esse amor que se entrega pode fazer na minha e na sua vida? E talvez já tenha feito na sua vida, e você já esteja experimentando desse amor. A primeira coisa, capítulo 3, versículo 1, ele diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Aleluia. E agora o verso 2 diz assim: amados, agora somos filhos de Deus. Então a primeira verdade, que diferença o amor de Deus faz na sua vida? Primeira, ele nos tira de um estado de alienação para um estado de sermos chamados filhos de Deus. E eu gosto muito porque o grego traz 2 palavras para filhos. E a palavra que ele usa para filhos aqui é filhos no sentido de crianças, sabe? No sentido de sermos gerados. Essa é a ideia, tá certo? Nós não somos filhos de Deus pela natureza. Eu quero que você guarde isso, porque algumas pessoas acham que tão somente porque nasceram do seu pai e da sua mãe, automaticamente se tornam filhos de Deus. Não é verdade. Não é verdade. A Bíblia diz que você se torna filho de Deus pela graça de Deus infusa, colocada dentro da sua vida. A Bíblia diz que é pela graça, essa graça na instrumentalidade da fé, que faz com que o amor de Deus manifestado na sua vida torne você filho de Deus. Paulo vai dizer em Gálatas que todos nós somos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. O próprio João vai dizer lá no Evangelho que ele escreveu, no comecinho desse Evangelho, ele vai dizer que o Senhor Jesus, quando muito clara,
quando ele diz assim: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem, a capacidade de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Então veja, quando ele fala aqui, tá certo? A gente derruba uma ideia que está equivocada no meio das pessoas, certo? Então, há duas ideias são equivocadas. Primeiro, de que eu sou filho de Deus tão somente pelo nascimento natural, pela minha natureza. Eu nasci da minha mãe e do meu pai, então eu me torno filho de Deus. Há uma outra ideia aqui, de que eu me torno filho de Deus a partir de um rito. As pessoas acham, algumas pessoas acham, alguns pregam inclusive sobre isso, alguns vivenciam isso, de que tão somente porque quando eram novinhos, crianças, foram batizados, esse rito teve o poder de torná-los filhos de Deus. Eles deixam de serem pagãos para se tornarem filhos de Deus. Essa não é a verdade, porque aqui João mesmo está dizendo que aqueles que receberam a Jesus, aqueles que creem no seu nome, receberam o poder de se tornarem filhos de Deus. Então veja, nós não nos tornamos filhos de Deus pela natureza, nós não nos tornamos filhos de Deus por um rito religioso, mas nos tornamos filhos de Deus pela graça de Deus. E aí, amados, João se espanta com isso, porque a palavra aqui no capítulo 3, verso 1, lá no grego, no original, é algo que traz espanto. Vede, abra os olhos, enxerguem. Isso é algo inusitado. O que é inusitado aqui para João? É porque o objeto do amor, aquele a quem a Deus paga o preço para tornar filho de Deus, filho dele, essa humanidade com quem ele paga o preço, essa humanidade que ele ama, essa humanidade é rebelde, essa humanidade é egoísta, essa humanidade é ingrata, essa humanidade sempre escolhe a si mesmo em detrimento do outro, sempre escolhe a sua vontade ao invés da outra, da vontade de Deus. Por exemplo, nós vamos isso com os nossos pais, os cabeças de raça, Adão e Eva. Eles tinham tudo o que poderia um homem ter, eles tinham toda a provisão divina. Eles tinham um Deus que chegava para eles toda a tarde, no finalzinho da tarde, para estar perto deles. Um Deus que queria ter um relacionamento com eles. Mas mesmo assim, eles deixaram de ouvir a voz de Deus. Mesmo assim, eles duvidaram do amor de Deus. Mesmo assim, eles duvidaram dos planos e propósitos de Deus. Mesmo assim, eles ouviram a voz da serpente, do diabo, e terminaram desobedecendo a Deus. Olha que coisa tremenda. E é impressionante, sabe por quê? Porque quando Deus chega na tarde para conversar, Deus faz assim: Adão, aonde estás? Não é Adão, o que fizeste? Não é essa a pergunta. Aonde estás? Era para você estar no mesmo lugar. Era para a gente estar junto. Mas onde é que Adão estava? Escondido. Não é? Adão estava escondido. Amados, o amor de Deus pode tirar você de um estado de alienação. O amor de Deus pode tirar você de um estado para o qual você não foi criado. Sabe? O amor de Deus pode tirar você dessa separação, desse afastamento que o pecado traz. Deus manifesta o amor dele, nos fazendo sermos seus filhos. E isso é tremendo, porque filhos traz a ideia de proteção, porque a palavra aqui no original, filhos, é crianças de Deus. Quer dizer, nós estamos debaixo do cuidado, da proteção. A nossa irmã Cleidinha cantou isso aqui: eu cuido de ti, aleluia. Sabe, tal qual como crianças nos seus braços, Ele cuida de nós. Ele tem olhado a sua vida, tem olhado a minha vida, tem visto quantas cabeçadas, quantos caminhos errados, quantas covas nós temos entrado, amados, tão somente porque nós nos afastamos dele, deixamos de fazer a vontade dele, pecamos. Mas agora, o amor de Deus manifestado em Jesus, Deus concede a você o privilégio, Deus concede a você a graça, sabe? Deus concede a você
a condição de se tornar filho dele, de ter um relacionamento, esse relacionamento que na verdade só quem tem a ganhar é você mesmo. Um relacionamento de provisão, de direção, de cuidado, de amor. Olha que coisa tremenda. E aí, amados, há uma outra verdade que a gente entende aqui no capítulo 3, verso 2. Ele nos tira de um estado de alienação para sermos seus filhos. Mas no versículo 2 ele diz assim: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. O que é que ele está dizendo? Vai chegar um dia que vai ser diferente. Agora eu sou filho, não se manifestou o que haveremos de ser. Mas aí ele diz assim: sabemos, é uma certeza. Lá no original a ideia de algo eu tenho certeza, eu tenho convicção disso. Sabemos que quando ele se manifestar, aleluia, olha a palavrinha, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Aleluia. Olha que coisa tremenda. E você talvez esteja me perguntando: pastor, como é que é essa ideia de ser semelhante a Deus, ser semelhante a Jesus? E eu vou dizer, primeiro, tendo um corpo semelhante ao corpo de Jesus, sem pecado. Um corpo incorruptível, quer dizer, um corpo que não se corrompe, tá certo? Sem dor, espiritual, vestido com beleza e poder. Olha que coisa tremenda. Primeira coisa, nós teremos o corpo que o Senhor Jesus tem, e o apóstolo Paulo em 1 Coríntios vai dizer que existe corpo espiritual. Ele diz: como existe corpo natural, existe corpo espiritual. É um corpo que não se corrompe, é um corpo que não se degrada, é um corpo que não se acaba, é um corpo que não pega o vírus. Vai chegar o dia que nós vamos ver o Senhor Jesus, aqueles que são filhos, aqueles que se abriram para Ele, vão vê-lo como Ele é. Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios capítulo 13. Ele diz: agora nós conhecemos Ele como um espelho. Porque naquela época o espelho não era feito de vidro, não tinha tecnologia do vidro. Um espelho era um latão lixado, polido, então você não via muito bem as coisas. Paulo está dizendo: agora nós vemos como espelho, mas vai chegar o dia em que nós veremos Ele como Ele nos vê. Aleluia, glória a Deus. Presta atenção, teremos um corpo semelhante ao corpo de Jesus. Um corpo sem pecado, incorruptível, sem dor, espiritual, vestido com beleza, vestido com poder. Segunda coisa aí, amados, é tendo uma alma semelhante a Ele. Perfeita, santa, desenvolvida, fortalecida, livre de tentações, sem conflito, sem sofrimento. Olha que coisa tremenda. Nós seremos semelhantes a Jesus. Hoje nós temos um corpo que é imperfeito, um corpo que é corruptível, um corpo que passa pela dor, um corpo que não é espiritual, um corpo natural, tá certo? Hoje nós temos uma alma que não é perfeita, que não é desenvolvida, que não é fortalecida. Nós somos fracos, tentados, passamos por conflitos e sofrimentos. Mas a Bíblia diz que vai chegar o dia que isso só é possível pelo amor dEle. Vai chegar o dia que nós seremos semelhantes a Ele. E aí, amados, tendo tais dignidades e glórias da mesma maneira como Ele tem. Sabe? Isso é algo inimaginável. É por isso que ele vai dizer, Paulo vai dizer assim: aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não viu, aquilo que não penetrou em coração humano, é o que Deus tem preparado para os seus. Essa é a verdade. Restaurar-nos ao propósito original de quando Ele nos criou. Quando Ele diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E eu trago aqui uma palavra de Spurgeon. Spurgeon foi um grande pregador batista, e ele tem uma palavra que ele diz assim: proclamar a semelhança do invisível, ser participante da natureza divina, partilhar com Deus do seu governo do universo, é o destino do homem redimido. Aleluia. Proclamar a semelhança do invisível, ser participante da natureza divina, partilhar com Deus do seu governo, porque a Bíblia diz que nós partilharemos com Ele do seu governo, é o destino do homem. E aí ele diz assim: estamos entre duas eternidades, o propósito eterno ao qual fomos predestinados a sermos conformes à imagem do seu Filho, e a realização eterna desse propósito.
Olha que coisa tremenda. Na eternidade, Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem de Jesus. Tá certo? E a outra eternidade é que vai haver o dia que esse propósito vai se realizar, quando nós vamos ser semelhantes a Ele em glória. Sabe, amados, um dia um cego, uma pessoa sem olhos, sem visão, afirmou: Jesus Cristo será a primeira pessoa que eu hei de ver, pois meus olhos se abrirão no céu. Aleluia. Eu me lembro de Estevão. Quando Estevão estava sendo apedrejado, ele olhou para os céus, ele viu os céus abertos, e a Bíblia diz que ele viu o Senhor Jesus de pé. Vai chegar o dia, é promessa, a primeira promessa, sabe? A primeira diferença que o amor de Deus faz, Ele nos faz ser seus filhos, ter um relacionamento com Ele. Segunda, suas crianças, Ele faz suas crianças. Segunda, é que além de sermos seus filhos, Ele vai operar em nossa vida, para que nós sejamos a cada dia semelhantes a Ele. Isso começa quando eu me torno filho, isso começa na minha redenção, isso começa na minha regeneração, e através de um processo do Espírito Santo em mim, chamado santificação, isso vai se tornando verdade. A cada dia, eu pelo Espírito Santo agir na minha vida, a graça, as virtudes do Espírito Santo, aquilo que há em Cristo se torna meu também, até o dia em que nós seremos glorificados. A glorificação é isso que ele está dizendo aqui. Nós iremos vê-lo como ele vê, não é como ele nos vê, e seremos semelhantes a ele. Aleluia. Essa é a primeira verdade. Segunda coisa que Deus pode fazer por você, capítulo 4, verso 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo. Para quê, irmãos? Para vivermos por meio dele. Para vivermos por meio dele. E isso nos traz uma verdade. Porque talvez você esteja me olhando agora e dizendo assim: mas pastor, eu não estou vivo. Eu não estou comendo, dormindo, bebendo, estudando, trabalhando. Eu não estou vivo. Como é que Deus manda Jesus ao mundo? Aí o amor dele é manifestado ao mundo. Como é que o amor dele vai me tirar de um estado de morte para a vida? E aí você precisa entender que a palavra morte significa separação, afastamento de Deus. Tirar de um estado de morte para a vida é que Deus me tira aquilo que estava no meio, aquilo que estava atrapalhando eu estar com Ele, tá certo? A comunhão com Ele, que é o pecado, Ele tira, e Ele me tira de um estado de morte, de separação, de alienação, agora para o estado de vida, de comunhão com Deus. É essa aqui a ideia. Paulo vai dizer que nós vivíamos mortos em nossos delitos e pecados. Quer dizer, todos nós sabemos que a Bíblia diz em Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E essa vida está vinculada, está unida, ela não está ligada com a igreja, com a religião, ela está ligada com Cristo. E essa vida eterna está unida, ligada a Jesus. É na instrumentalidade, é na pessoa de Jesus que a vida de Deus se torna vida para mim. Aleluia, glória a Deus. Então, Jesus veio, Deus manifesta o seu amor, para que Jesus venha a esse mundo, para que a gente possa ter vida. E como é que Ele faz isso? Verso 10, como é que Ele faz isso? Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou. Lembra? Amor não causado, um amor que vem não por conta de uma atitude que eu tenho, mas porque todas as nossas atitudes, a Bíblia diz que Deus olhou do céu para a terra, e tudo que via no coração do homem era um desejo continuamente mau no coração do homem. Mas o versículo 10 diz assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho. Preste atenção para essa palavra, é muito importante. Como propiciação pelos nossos pecados. John Stott, ele vai dizer que Jesus não defendeu que a gente é inocente. Jesus não veio a esse mundo para dizer ao Pai, Pai, a humanidade é inocente. Ele não veio para atenuar a nossa culpa. Não. Ao contrário, o Senhor Jesus, quando vem, Ele reconhece a culpa da humanidade.
E ele apresenta a sua obra vicária como base para a nossa absolvição. Entende? Deus quer que você seja filho, esse é o desejo do coração dele. Deus quer que você tenha vida, esse é o desejo do coração dele. O amor de Deus pode fazer isso, mas para que ele tornasse você filho, para que ele pudesse dar vida a você, houve um preço. Houve um preço. O Senhor Jesus foi a propiciação pelos nossos pecados. A base para o perdão, a absolvição, a purificação do homem, está no caráter justo de Jesus, está na sua morte propiciatória. A ideia de que ele tomou o meu lugar, a ideia de que ele sofreu a minha dor, a ideia de que ele foi castigado com o meu castigo, a ideia que ele foi pisado, que eram as minhas pisaduras, a ideia que ele foi humilhado, que era para eu ser humilhado, a ideia que ele foi moído, quando quem deveria ser moído éramos cada um de nós. O Senhor Jesus é o amor de Deus manifestado de maneira concreta e histórica aqui nesse mundo. Então isso significa, ele não vem aqui para nos ensinar apenas um caminho, mostrar o que nós devemos fazer, mas o Senhor Jesus vem de maneira vicária, e a palavra vicária significa substitutiva. O Senhor Jesus é aquele que vem tomar o nosso lugar, só Ele podia fazer isso. 1 João capítulo 2 diz assim: e Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Aleluia. Ele é a propiciação, quer dizer, é Ele quem, a ira de Deus, a justiça de Deus, porque nós erramos, a humanidade errou, a humanidade deu as costas para Deus, a humanidade se afastou de Deus, e isso traz consigo consequências gravíssimas. Isso traz a morte, isso traz o inferno. Mas o Senhor Jesus tomou o nosso pecado, o Senhor Jesus tomou o nosso castigo, o Senhor Jesus tomou a nossa dor sobre Ele. É isso que Ele está dizendo. Ele é a propiciação, Ele não é apenas um advogado. Capítulo 2, verso 1 diz: nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. O caráter de Jesus faz a diferença. Porque Ele não é alguém que está na toinha, Ele não é alguém que está na maracutaia, Ele não é alguém que está sujo, Ele não é alguém que está melado pelo pecado, na corrupção. Ele é alguém que é justo. Mas a justiça dele se torna eficaz na minha vida quando ele se torna a propiciação, e ele diz assim: não somente pelos nossos próprios pecados, mas pelo do mundo inteiro. Aleluia. Nós temos mais isso? Sim, aqui no livro de Hebreus, no capítulo 9, ele diz assim: nos últimos tempos, agora porém ao se cumprirem os tempos, Jesus se manifestou uma vez por todas para aniquilar, olha que palavra forte, aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Quer dizer, pelo sacrifício de Jesus, lá no Calvário, Ele aniquilou, Ele acabou, Ele tirou da vista de Deus os nossos pecados. E consequentemente o castigo que pesava sobre cada um de nós. Pedro vai dizer assim: o justo pelos injustos. Paulo vai dizer que o castigo estava sobre ele. Aleluia. Isaías vai dizer que o castigo está sobre ele. E aí, amados, ele vai dizer assim, versículo 28, Hebreus 9, diz assim: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Então, é isso que ele está dizendo. Romanos capítulo 3, essa palavra propiciação, a ideia da propiciação está enraizada, entremeada na palavra de Deus. 3:23 ele diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a libertação que há em Cristo. Verso 25: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. É um texto longo, mas que traz uma verdade tão grande. Sabe, Deus deixou anteriormente os pecados impunes. É isso que ele está dizendo. Até que Cristo viesse. E Cristo se tornou a nossa propiciação. Ele recebeu o peso que era sobre nós, o castigo que era sobre nós. É essa a ideia, tá certo? Para que a justiça de Deus fosse manifestada. Então, quando Jesus morre,
dois atributos do caráter de Deus são manifestados. Primeiro, a justiça. Deus dá, a Bíblia diz que justiça significa dar a cada um que cada um merece. Na verdade, Jesus não merecia, mas como Jesus estava sofrendo vicariamente, tomando o meu lugar, Jesus recebe sobre ele aquilo que era para nós recebermos. Então a justiça de Deus se manifesta em Cristo, mas também o amor dele se manifesta, o amor de Deus se manifesta em Jesus, porque é por esse amor, por aquilo que ele sofre, pelo preço que ele paga, que ele vai trazer os homens a si, tirando de nós o pecado. E a gente vai lembrar também de Romanos capítulo 5, verso 8, diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, aleluia, sendo nós ainda pecadores. Aleluia, irmãos. Então, duas verdades que o amor de Deus pode fazer na sua vida. Primeira, ele tira você de um estado de alienação para você se tornar filho de Deus. E aí ele começa a trabalhar na sua vida para que você se torne semelhante a Ele, certo? Você não se tornar igual, você vai se tornar semelhante a Ele. Depois ele vai tirar você de um estado de morte para um estado de vida. E como é que ele faz isso? Ele faz isso de uma maneira tal que o seu filho se torna a propiciação. Aquele que leva o peso, aquele que leva o castigo, aquele que leva o sofrimento no nosso lugar. Tudo isso Deus faz porque Ele ama você. Aleluia. E aí agora, que responsabilidades, irmãos, quando eu sou alvo desse amor, quando a humanidade é alvo desse amor, quando a humanidade recebe esse amor, que respostas nós devemos dar a esse amor? Porque presta atenção, isso não acontece de maneira automática, isso se torna efetiva na minha vida. E aí você pode me perguntar: pastor, como é que esse amor de Deus manifestado para que eu me tornasse filho, esse amor de Deus manifestado para que eu tivesse vida, esse amor de Deus manifestado para que eu fosse semelhante a Ele, se torna verdade na minha vida? Primeiro, você deve aceitar esse amor tão somente. Aleluia. Você deve aceitar esse amor tão somente. Você deve receber esse perdão. Você deve receber essa redenção, essa libertação. Você deve receber essa absolvição. Deus quer perdoar. Deus quer que você seja filho. Deus quer que você seja semelhante a Ele. Deus quer que você possa um dia estar na presença dEle na glória celestial. Deus quer fazer uma transformação na sua vida. Deus quer tirar você da morte para a vida. Mas você precisa tão somente receber esse amor, porque eu disse a vocês que é um amor não causado. Então é dádiva. Aquilo que não é causado é dádiva. Aquilo que eu recebo sem merecer é presente. Ele está me dando um presente. Esse presente é o amor dele em Jesus manifestado na sua vida. Mas você precisa aceitar esse amor, esse perdão, essa purificação que tem nome. E esse nome é Cristo Jesus. Aleluia. Segunda coisa, como é que eu posso viver, amados, à altura desse amor? Capítulo 3, verso 3, 1 João, diz assim: e a si mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. É a primeira maneira. Se eu recebi esse amor, se eu me acolhi esse amor, se eu me abri para esse amor e me tornei filho de Deus, e o meu desejo é ser semelhante a Ele, tá certo? Que eu desejo dele para a minha vida, e Ele tira do estado de morte para a vida. Então, a responsabilidade minha, eu preciso viver à altura. É por isso que Paulo vai dizer lá nas suas cartas, diz assim, que a gente deve viver de maneira digna. E a palavra digna ali no original é a palavra que era usada para quando os dois pratos de uma balança ficavam equilibrados. Então você botava aqui 1 quilo, você tinha 1 quilo aqui de alguma coisa e você tinha que botar 1 quilo aqui do lado. Quando o prato ficava equilibrado, a palavra ali no jornal era digno, quer dizer, um está à altura do outro. O que é que o texto está dizendo? Que eu preciso viver à altura da vocação que eu fui chamado. Eu preciso viver à altura desse amor que eu recebi, do qual eu fui alvo. Eu preciso viver à altura, amados, desse amor que me fez filho, desse amor que me tirou da morte para a vida. Como é que eu vivo à altura? Com a vida de pureza.
Não com uma vida de imundícia, de maracutaia, de sem vergonheza, de safadeza, mas uma vida de pureza. Não uma vida de malícia, mas uma vida de pureza. É por isso que ele está dizendo, a si mesmo se purifica todo aquele que tem nele essa esperança. Claro, se você não tem a esperança de um dia vê-lo como ele é, então você não vai querer se purificar. Segunda verdade, para a gente terminar, capítulo 4, e no versículo 11, ele diz assim: amados, se Deus de tal maneira nos amou, aí ele diz assim, devemos nós também amar uns aos outros. Olha que peso. Se eu fui alvo desse amor, se eu recebi esse amor na minha vida, o que é que eu tenho que exalar? O que é que eu tenho que dar? É ódio? É ressentimento? O hino que nós colocamos para essa noite diz assim, olha que coisa interessante. Somos sua geração, somos sua herança, e ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos nos ofendendo. O céu se une à terra como um beijo apaixonado, e o meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo para perder com ressentimentos, quando penso que ele me ama. Aleluia. A gente não tem tempo para perder com mágoa, com vingança, com ódio, com ira, com ressentimento. A gente não tem tempo, porque quando a gente pensa de quanto ele nos ama, de quanto ele pagou o preço para que nós nos tornássemos de criaturas para filhos, para que nós pudéssemos viver, para que nós fôssemos semelhantes a ele, então, amados, a gente tem que cantar como a Ana Paula, como a Fernanda cantou aqui: ele me ama, ele me ama, ele me ama. Sabe? Pastor, mas eu sou assim, eu tenho isso porque eu amei meu pai e ele não me amou. Eu amei minha mãe, ela não me amou. Eu amei meu esposo e ele não me amou. Eu amei minha esposa e ela não me amou. Eu amei minha mãe e eu não tive retorno. Eu vim de uma gravidez que eles não queriam. Então, por conta disso, eu não os amo. Deixa eu dizer a você que quando nós temos esse amor derramado, inclusive a Bíblia vai dizer que o amor de Deus é derramado em nossos corações. Quando esse amor é derramado em nosso coração, ele não é derramado de gotinha, tá? Ele não é derramado assim, pingando, vem aquela coisinha pequenininha, não. A Bíblia diz que ele é derramado. A Bíblia diz que você é envolvido. A Bíblia diz que todo esse amor é derramado, se você é alvo desse amor. Amado, se você está cheio desse amor, então, Ana Paula diz aqui, você não tem tempo para perder com ressentimento. Você não tem tempo para perder, os jovens estão estudando sobre ira. Você não tem tempo para perder com ira. Você não tem tempo para perder com desprezo, porque Deus, você era um desprezado, nós éramos desprezados, e Deus olhou e amou você. Não é coerente eu receber tanto amor, não é coerente eu receber tanto amor e passar migalhas. Não é coerente eu receber tanto amor e desprezar o outro. Não é coerente eu receber tanto amor. Eu que era um indigno, eu que era um safado, sem vergonha, que não valia nada, eu receber esse amor que perdoa, que me perdoou, que me limpou, que me purificou, que me abraçou, que me envolveu, que cuida de mim. Não é coerente eu receber tudo isso de Deus e passar para o outro mágoa, desprezo, desdém, vingança. Não é coerente. É por isso que João está dizendo: amados, se Deus nos amou de tal maneira. E aí João lembra de João 3,16, lembra? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então ele está dizendo assim: amados, se Deus de tal maneira nos amou, olha a conclusão, devemos nós também amar uns aos outros. E aí deixa eu dizer uma coisa a você. Essa palavrinha aqui no original, amar uns aos outros, é a palavrinha agapeo, que é a palavrinha que designa, descreve o amor de Deus. O amor sacrificial, um amor que pensa no outro, um amor que não pensa em si. Sabe? Porque agora, meu amado, você não tem desculpa. Antes de você ser filho, antes de você sair da morte para a vida, o amor que você tinha era um amor terreno.
Mas o amor de Deus agora foi derramado. Então você ama as pessoas com o amor que você tem, não, com o amor que você recebe. Você se torna agora um canal do amor de Deus na vida de outras pessoas. E agora nada de ódio, nada de ressentimento, nada de desprezo, nada de desdém, nada de vingança, nada de críticas, nada de juízo, nada de estar julgando, de criticando, de fofocando, de falando mal, de dar as costas, de fazer que o outro morreu para si. Nada disso. Porque não combina. Sabe? Não combina. Devemos amar uns aos outros com o amor que Deus nos deu. Esse amor no original é agapeo. Esse amor no original é: devemos amar uns aos outros com o próprio amor de Deus. Você que está me ouvindo agora, nessa noite. Você que está me ouvindo agora nessa noite. Se você ainda não recebeu esse amor em sua vida, se você ainda não se abriu para esse amor, se você ainda não se entregou a esse amor, essa noite é a noite de você se entregar a esse amor. Essa noite é a noite de você se entregar a esse amor. Essa é a noite de você abrir-se para esse amor. E a partir de hoje, quando você se abre, você se torna filho. Eu recebi a informação agora, aleluia, de que um senhor, uma pessoa daqui da cidade, tomou a decisão de seguir Jesus. Aleluia. Já é o esposo de uma pessoa também que no culto de oração se converteu, a Lucineide, o genérico, tomou a decisão. Aleluia, glória a Deus. Você que está me ouvindo, genérico, a partir de hoje, quando você se abre para esse amor, você deixa de ser criatura e você se torna uma criança nos braços de Deus. Sabe, você se torna filho de Deus, uma criança cuidada, protegida, guiada, guardada, abençoada por esse Pai que é Deus, que te ama. Aleluia. Você deixa de estar morto para estar vivo. E Deus vai começar uma obra na sua vida que só vai terminar, sabe aonde? Na presença dEle, lá nos céus. Você que ainda não fez como genérico, você que não se abriu, essa é a noite de você dizer: eu quero me abrir. Talvez você esteja vendo pelo celular e esteja pelo Face. Coloca lá no Face da igreja: eu hoje tomei a decisão de me abrir para esse amor. Coloca aí para a gente estar nos alegrando com você. Você que está pelo Zap e também está participando e tem o Zap da igreja, coloca lá também no Zap: eu quero tomar a minha decisão de me abrir para esse amor. E você que está me ouvindo aqui, que é da igreja, Deus te chama para as duas coisas: para a pureza e para que você viva uma vida de amor. Um amor que é derramado é um amor que tem que ser manifestado nas outras pessoas.